O tema da aula de hoje é falsos cognatos. É um assunto muito importante para vocês que estão se preparando para a prova do Enem e escolheram a língua espanhola. Falsos cognatos são palavras da língua espanhola e da língua portuguesa que parecem na escrita, elas têm a escrita muito parecida, mas o significado diferente. Então pode gerar muita confusão na hora da leitura, tá? Falsos cognatos também é conhecido como falsos amigos, ó. Aquela pessoa que parece ser uma coisa, mas na verdade é outra, pronto. Ou também pode ser conhecido como heterossemânticos, tá? Então, são 3 nomenclaturas diferentes, mas que significam a mesma coisa, tá? Então, olha aí o significado dessas palavras, desses termos, né? Falsos cognatos, falsos amigos ou heterossemânticos são palavras, como eu já falei, são palavras que são parecidas na escrita ou na pronúncia, mas que significa algo diferente entre idiomas, né? E aí a gente tá falando aqui de português e espanhol. Português e espanhol, como a gente viu na aula anterior, né? A gente conheceu um pouco do contexto histórico da língua espanhola, mas o surgimento da língua espanhola, ela teve como base o latim. O português também. Vocês viram que o espanhol e a língua portuguesa, elas tiveram origem na Península Ibérica, lá a gente viu isso na aula anterior. Então, como são línguas que possuem o latim como base, né? Elas são línguas parecidas por natureza. Então, eu acredito que vocês já devem ter se questionado. O português parece muito com o espanhol. Realmente, parece porque tem a origem histórica semelhante e a raiz, né, no latim. Porém, são línguas diferentes, gramática diferente, vocabulários diferentes. E por elas ser parecidas, em alguns momentos vão surgir muitos falsos cognatos nos textos, que são as palavras, como a gente já viu, palavras parecidas, né? Mas com significados diferentes. Existem os cognatos. Cognatos são palavras semelhantes com significados iguais. E os falsos são justamente o contrário, tá bom? Então, fiquem atentos. A gente tem que aprender e enriquecer o nosso conhecimento vocabular, né, em língua espanhola, para poder ler os textos e entender quando surgir uma palavra, um falso cognato dentro desse texto e não atrapalhar na interpretação, na compreensão textual, tá? Então, hoje eu trouxe algumas palavras, alguns falsos cognatos, para a gente poder entender o significado dessas palavras, tá? Então, vão anotando aí, faz o print e vamos lá. Vejam só, na primeira coluna a gente tem as palavras em língua espanhola e na segunda o significado dessas palavras em português. Então, vocês vão ver que as palavras da língua espanhola, essas palavras, né, que são falsos cognatos, vocês já sabem, elas vão parecer com outras palavras da língua portuguesa, né? Mas o significado dela é outro, tá? A gente começa pela palavra padre. Então, se a gente vê essa palavra fora de contexto, a gente vai imaginar que padre, em espanhol, significa de padre de igreja, né? Mas não. Padre, em espanhol, significa pai. Sim, pai, tá? Então, padre. El padre é o pai, tá bom? Aceitar, tá? Que a gente lê aceitar. Aceitar, em espanhol, não significa aceitar a namorar, aceitar um convite, não, tá? Aceitar, que é um verbo, significa passar óleo. Porque, né, aceite em espanhol e aceitar é passar óleo, né? Passar azeite em algo, em algum alimento. Olha esse falso cognato, minha gente. Embaraçada. Embaraçada em espanhol significa grávida.
embaraçada. Abonar, abonar, não é de bônus, nem nada. Abonar em espanhol significa apagar, apagar. Acordar-se em espanhol, vejam, acordar-se significa acordar-se, significa lembrar-se, lembrar-se, tá? E acreditar, não é acreditar em Deus, tá? Acreditar em alguma coisa, acreditar em espanhol significa acreditar algum valor, algum dinheiro, tá? Acreditar significa acreditar dinheiro, valor, tá bom? Basura em espanhol significa lixo, tá? Basura significa lixo. Brinco em espanhol, tá? Cuidado que brinco em espanhol não é um objeto de colocar nas orelhas, tá? Brinco em espanhol significa pulo, tá? Também não significa de brincar, não vem do verbo brincar, também não. Cuidado que ele pode se confundir, tá? Então, brinco não é o presente do verbo brincar. Brinco em espanhol significa pulo, tá? O verbo brincar significa, se fala em espanhol, né? Rugar. Já é outro falso cognato, né? Rugar em espanhol significa brincar. E brinco em espanhol se fala pendientes, tá? Então vamos lá, devagarzinho. Como se fala brincar em espanhol? Brincar em espanhol se fala rugar. Como se fala brinco em espanhol? Brinco em espanhol se fala pendientes, tá? E como se fala pulo em espanhol? Aí pulo em espanhol se fala brinco. Entenderam? Ok. Cachorro. Olha esse falso cognato, minha gente. Cachorro em espanhol significa filhote. E aí pode ser filhote de qualquer mamífero, tá? Então, filhotes em espanhol, filhotes de mamíferos, de animais mamíferos, em espanhol se fala cachorro. Nossa, professora, e como se fala cachorro em espanhol? Aí, cachorro em espanhol a gente fala perro, perro, tá bom? É, muita coisa, né? Mas tem mais. Olha só, a próxima lista aqui, ó. Copa em espanhol, copa, né? Não é copa das seleções, não. Então, copa em espanhol significa taça, tá? Existem a taça em espanhol também, tá? Se fala na taça de té, na taça de café, significa taça, a palavra taça em espanhol significa xícara, tá bom? E também baço, também tem a palavra baço em espanhol que significa copo. E copa significa taça. Calma aí que eu vou falar novamente para não confundir. Vamos lá. Como se fala copo em espanhol? Copo em espanhol se fala baço, tá? Então, um baço de água. Um baço de água. Um copo de água. Xícara em espanhol. Como se fala xícara em espanhol? Xícara em espanhol se fala taça, né? Se escreve com laceta, com Z, né? Mas a pronúncia é semelhante com o nosso taça aqui do português. Então, uma taça de café, uma taça de té, ou seja, uma xícara de chá, uma taça de té, uma xícara de chá, ou uma taça de café, uma xícara de café, né? E como se fala taça, né, em espanhol? Aí taça em espanhol a gente fala copa, tá? Como vocês podem ver. Copa, uma copa de vinho, ou seja, uma taça de vinho. Tranquilo? Vamos lá, mais palavras aí, ó, pra gente aprender. Tem muitos falsos cognatos, né, minha gente? E aqui não tem todos, tá? Criança, como se fala criança, o que significa criança, na verdade, em espanhol? Criança significa criação. Cuello, cuello não é um animal. Cuello em espanhol significa
pescoço, el cuello. Esquisito, em espanhol, não é esquisito de estranho. Esquisito é requintado. Uma comida esquisita é uma comida requintada em espanhol. Fecha em espanhol significa data, a fecha de tu boda. Qual é a fecha de tu boda? Qual é a data do seu casamento? Jamón em espanhol não é o nome de pessoa. Jamón em espanhol significa presunto. Latir em espanhol não é o que os cachorros fazem, tá? Em espanhol, latir é bater o coração, tá? Mi coração late por ti, tá? Ou seja, meu coração bate por você. Eita, que professora romântica. Oficina, esse é um clássico. Oficina em espanhol significa escritório. E escritório significa oficina. É justamente o contrário, tá? Para finalizar, osso. Osso em espanhol não é osso que cachorro gosta de roer. Osso em espanhol significa urso. Ufa, professora, tanta palavra. Pois é, vocês anotaram, né? São muitas e existem mais, que a gente não vai dar tempo da gente ver tudo hoje, tá bom? Agora vamos ver algumas frases com o uso de falsos cognatos ou heterossemânticos. Então vejam essa frase aí, gente. El pastel tiene suficientes chispas de chocolate. Não le pongas más. Eita, o que é que você significa para vocês? O que é que chegou na imagem na mente de vocês? É uma comida, né? El pastel é uma comida, mas cuidado, né? El pastel não significa pastel que a gente come aqui. Pastel em espanhol significa bolo, tá? Uma torta, né? Então a tradução dessa frase seria, né? O bolo tem raspas de chocolate suficientes, não coloque mais, tá? Nesse caso aqui da imagem é um bolo de morango, mas vocês agora sabem que pastel em espanhol significa bolo ou torta, tá? Pode ser sinônimo. Mais uma frase. Le dejó una buena propina al camarero. Camarero em espanhol significa garçom. Então, ele deixou uma boa gorjeta para o garçom. Então, propina, outro falso cognato, tá? Propina é algo legal, tá, gente? Não é algo ilegal em espanhol. Propina, em espanhol, significa gorjeta, tá? E camareiro significa garçom. Então, a tradução, ele deixou uma boa gorjeta para o garçom. Vamos reforçar o que a gente aprendeu agora com um pequeno exercício. Salada em espanhol. O que significa salada em espanhol? Salada em espanhol significa salgada. E salada se fala em espanhol ensalada, tá? Então, vejam essa frase. La ensalada está salada, ou seja, a salada está salgada, tá bom? Então, para vocês entenderem que salada em espanhol significa salgada e ensalada, salgada, é salada, tá bom? Entenderam? Propina, vocês sabem, né? O que significa propina em espanhol? Letra A, gorjeta. B, propina. Ou C, lembrete. Letra A, gorjeta. Muito bem. Então, gente, essas são as referências que utilizamos para o planejamento desta aula. Vejo vocês em breve. Besitos, hasta luego.